Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, no nosso programa, estamos aqui com nosso amigo Hildo Guzmão. Ele que já vem como vice-prefeito da cidade de Francisco Morato e agora luta por uma vaga, né, de prefeito e já está trabalhando em cima disso e nós o convidamos e obrigado por aceitar estar aqui conosco. A nossa ideia hoje não é um debate. Todos que a gente convida, né, para estar conosco é para falar sobre o seu trabalho, né? Os que já estão, o que está acontecendo na cidade, o que está fazendo e é, o que gostaria ainda de continuar fazendo, né? E para que todos ouçam as propostas, né? E que cada um escolhe o seu candidato por direito e que se saia bem. Então, essa é a nossa fala. Boa noite. Boa noite, agradeço o convite por estar aqui participando com vocês e estou à disposição aí das perguntas. Boa noite, Hildo. Boa noite. Esse é o pastor Osiel. Obrigado. Boa noite, Hildo. Para nós, uma alegria poder conversar um pouco com você sobre Francisco Morato. A nossa visão sobre Morato é uma. Esperamos que a gente consiga entender um pouco mais com você. Hildo, a primeira. Como saiu essa ideia? Como que foi que formou essa ideia dessa parceria sua com a prefeita para vir agora como candidato a prefeito de Morato? Bom, é uma grande construção, né? Eu fui eleita vereador em 2016 e aí começo o meu mandato, primeiro mandato em 2017, 2020, com uma pauta que eu vinha fazer uma defesa, no qual assumi um compromisso pessoal por alguns indicadores que a gente conseguiu ter alguns acessos sobre a nossa cidade de Francisco Morato em relação ao abuso contra a criança. Francisco Morato era uma das cidades que estava num ranking aí muito elevado em 2016 em relação ao abuso contra as crianças. Isso me preocupava muito. E quando eleito vereador, eu fui tentar entender de que forma que funcionavam as políticas públicas da cidade, de proteção às crianças, de divulgação, de, de, de de canais que pudessem defender as nossas crianças e de que forma que eu poderia auxiliar a prefeita no executivo diante dessa pauta, o que eu poderia contribuir como vereador. E aí, não somente sobre isso, mas fiz ali na Câmara de Vereadores um ato, né, abri a Câmara juntamente com os vereadores para a gente debater e discutir junto com todos os entes de policiamento do município, delegacia, polícia militar, também o abrigo infantil que recebe muito dessas crianças, conselheiro tutelar, autoridades eclesiásticas do município e mais alguns outros técnicos que tinham também alguns conhecimentos que pudessem compartilhar conosco para que a gente pudesse construir alguma pauta de início de trabalho de projetos para proteger as nossas crianças. Meu primeiro falar com a prefeita foi sobre isso, e aí a gente começa uma relação, ela reconhece em mim, ela por ser assistente social, uma pessoa que conhece muitos territórios da cidade, já fez muitos atendimentos também nesse aspecto, me ajudou muito na criação desse primeiro ato na Câmara de Vereadores, de que forma que eu poderia contribuir com ela, mas também recebi as demandas da cidade em relação a questões de infraestrutura, de saúde, de assistência, de educação, e eu decidi ir para Brasília, sempre apoiando os deputados aqui no nosso município, eu e a comunidade na qual faço parte, e fui bater na porta dos deputados e fazer pedidos para a nossa cidade de emendas parlamentares. Aquela época a cidade tinha restrição no nome, não conseguia receber emendas, mas a prefeita já estava trabalhando para solucionar esse problema e eu fui atrás de recursos em Brasília. Bati na porta desses deputados que eu sempre apoiei e depois, num segundo momento, retornei a Brasília novamente com um segundo desejo. Preparei todos os ofícios para infraestrutura, para educação, para o esporte, para a cultura, para a saúde, para pedir recursos a todos os deputados que tiveram votos em Francisco Morato. Todos, todos. Então, acabei conhecendo a Aracília, que é assessora parlamentar do deputado Paulo Freire, é uma pessoa que abriu o sistema, que me explicou tudo que tinha paralisado sobre o município de Francisco Morato, que a gente teria, que a gente poderia vir a perder se a gente não prestasse contas. Compartilhei esses documentos com a prefeita e vim nessa construção. A minha igreja tem dois projetos que são muito bonitos, que eu admiro demais, através da Secretaria-Geral de Missões, que é o projeto Lucas e o projeto Margarida. O projeto Lucas é um ônibus equipado
com 2 consultórios dentários e um consultório médico. E o projeto Margarida é um micro-ônibus que vem com mamógrafo para exames de mamografia. Eu fiz a solicitação via Secretaria-Geral de Missões, consegui agendar a vinda desses 2 ônibus, fiz um levantamento junto às pessoas que estão comigo ali na igreja, de quem era da área da saúde, quem cortava cabelo, para a gente poder fazer uma grande ação social e de saúde no município. Fiz o primeiro ano, no segundo ano eu consegui trazer muitas especialidades para o município. Nesse segundo ano, com as especialidades, eu consegui, inclusive, ajudar a zerar algumas filas de demandas reprimidas da nossa cidade já há 4, 5 anos, que estavam paralisadas. E a gente vê nessa grande construção. O primeiro vice-prefeito da Renata, ele não podia estar mais com ela por uma questão de pressão de contas, mas sempre foi nosso amigo e ainda continua nosso amigo até hoje, uma pessoa que inclusive fez parte da construção desse projeto de continuidade e que eu fosse aceito pelo grupo político da prefeita para estar como vice-prefeito dela. E como vice-prefeita, a prefeita ela compartilha comigo no primeiro dia de governo dela sobre alguns projetos do nosso município, que era o projeto da construção do segundo viaduto, de regularização fundiária, que é dar o título de posse para as pessoas que hoje residem em área pública, para que a gente criasse esse projeto de lei, trouxe esses instrumentos que pudesse atender essas famílias de forma gratuita, sem cobrar um centavo. Então, hoje a gente já está num processo bem avançado que nos permite, já nos próximos 4 anos, já finalizarmos a regularização fundiária no município de Preço Morato, e isso traz arrecadação para o nosso município. Trazendo a arrecadação, a gente consegue devolver isso em mais serviços para toda a cidade. O viaduto, a revolução fundiária, um projeto de PPP, que é de parcerias públicos-privadas, que a gente acompanhou esse projeto aqui no município, e a tão sonhada Guarda Municipal de Francisco Morato. Então, eu peguei todos esses projetos para começar a construir e que a gente conseguisse finalizar algum daqueles que já estavam construídos. A gente tinha o Plano Municipal de Segurança Cidadã, abrimos as audiências públicas, finalizamos os planos, implementamos a construção da base da guarda, o lançamento do concurso público, a criação da Secretaria de Segurança Cidadã, a criação de uma Secretaria de Habitação para coordenar todas as questões de regulação fundiária e de habitação de interesse social, através da Segurança Cidadã, além da Guarda Municipal, junto à Defesa Civil, também implementação também da construção de muros de contenção pela cidade, porque nós temos um plano municipal de redução de riscos em 2020, que a gente traz através desse plano, né, que é uma empresa contratada, faz todo o levantamento topográfico da cidade, com as principais áreas de mais risco no nosso município, e a necessidade que a gente tem da construção de muros por toda a nossa cidade. É um investimento que a gente traz nesses 8 anos de 45 milhões aproximadamente, que a gente investe protegendo vidas. Infelizmente, por alguns anos, a gente tem tido casos de morte. Em janeiro de 22, nós tivemos a morte de 2 crianças e de um adolescente. A mãe estava em casa, também foi soterrada, mas as crianças e o adolescente morreu, somente a mãe sobreviveu. Então, todas essas políticas públicas que a prefeita trouxe para que eu viesse tratar e viesse trabalhar ao lado dela, nos trouxe aí essa visibilidade, essa possibilidade de ser um sucessor por ter trabalhado ao lado dela, por ela compartilhar o governo dela comigo, de trazer esse desejo no nosso coração, de dar continuidade a todo esse trabalho que tem transformado a nossa cidade. Eu digo transformado porque eu sou nascido aqui em Francisco Morato, tenho 46 anos de idade, e cresci e sempre trabalhando aqui no comércio, atendendo toda a população, reconhecendo as dificuldades de cada moratense, vivendo essas dificuldades também na minha pele. Hoje você está morando em Morato? Eu moro sempre em Francisco Morato, sempre. E aí, chegando essa necessidade da população, do seu dia a dia, e reconhecendo ainda as dificuldades que nós temos ainda para poder enfrentarmos, porque a cidade ela se desenvolve, ela cresce, né? A gente vê hoje essa questão de um segundo viaduto, terceiro viaduto, é por uma questão de mobilidade. Hoje a gente tem mais de 50 mil veículos no município, então um viaduto somente não comporta mais a estrutura da nossa cidade. A última programa que a gente fez aqui, o primeiro e o último, né, antes de você também, um candidato, a gente falou muito sobre o trânsito de Morato, né? Que está caótico. A gente que mora aqui pro lado de cima ali, a gente sofre muito com isso. E eu vejo que não sei que altura que está essa obra do viaduto. Também não digo que vai ser ruim, vai ser bom para a cidade,
mas e vejo que é um trabalho muito grande também e que vai se levar um tempo. Eu, como morador, há muito tempo daqui de Morato, eu alcancei, né, aquela ponte seca ali, né, os ônibus da Moratense, os menorzinhos assim, passando por ali ainda. Você acha que na construção desses viadutos não seria uma saída pela tangente se tivesse melhorado aquele lugar ali, pelo menos por um tempo, até que se lançasse esses dois viadutos que vai mudar a cara do Morato, vai mudar a cidade. Você acha que não seria bem menos gasto, mas assim bem propício, sabe, já para tirar o povo dessa loucura toda, desse trânsito todo, porque antigamente a gente te sofria um pouquinho nas sexta-feiras, né? Tinha o tempo certo. Só que hoje é todo dia, né? Qualquer hora que você descer do centro, para você voltar. E isso é uma coisa minha, né? Porque eu estou aqui há muito tempo e eu já vi funcionar ali. Então, na verdade, eu não sei como que poderia ser feito isso, mas é uma pergunta que eu te faço. Talvez não seria uma saída para o pessoal que vem para o Guilherme, para o Rosas, para separar dos que sobem para o 120 ali pelo viaduto. Será que não resolveria ali, pelo menos esse probleminha do centro? Ali não ficaria melhor para nós? Não seria mais Toda essa rápido? questão de mobilidade para os moradores, por exemplo, do bairro Jardim, Batista Genari, Jardim Santo Antônio, Flórida, Parque Morumbi, Nossa Senhora Aparecida, Parque 120, Jardim Arpoador, Jardim São João, todos esses bairros que de forma vai Estância Belém, toda essa região que a gente tem ali que já é ligado diretamente com o segundo viaduto, as pessoas não necessitarão mais ter que passar por esse primeiro viaduto para acessar esses bairros. O segundo viaduto, em 10 minutos, você já está na sua casa por esse novo acesso. Nós já temos já o projeto do terceiro viaduto, que é o que liga a Avenida São Paulo com a Ulisses Guimarães, que vai ligar a Vila Suíça com o Vila Guilherme. Nós já temos já um projeto de uma alça de acesso da própria rodovia, que vai ligar a Rua Tóquio, já no Parque, no Jardim Liliane, já ao lado da Negrini. Então, da avenida, na entrada da cidade, você acessou Afonso Moreno, você desce a Avenida Lins, já acessa o novo viaduto e já está também no Vila Guilherme em mais 10 minutos do trevo de Francisco Morato. Você ampliar a questão do espaço, aonde está ali, onde é o antigo túnel ali que a gente passava antigamente, hoje, primeiramente, porque há uma questão de que aquela área ela pertence à CPTM. Ela é uma passagem de pedestre em que não há uma autorização legal da CPTM para isso. Questões de valores por projetos de engenharia, o valor de uma ampliação de um espaço daquele túnel daria para se construir 3 viadutos na cidade. Nós teremos mais 2 linhas férreas que vão passar aqui no nosso município. Mais uma da MRS, que é uma concessão que vai sair lá de Santos e vai, acho que até Pindamonhangaba. E nós temos mais o trem Intercidades, que também vai ligar a cidade de São Paulo até Campinas ou até Piracicaba. Agora ele já diz já que pode chegar o trem Intercidades. Então, para a construção do nosso segundo viaduto, nós já tivemos uma mudança no projeto por conta dessas mais 2 linhas que vão passar à direita da linha do trem, desde lá de Santos até Pindamonhangaba. Então, para você ver que o negócio é muito mais complexo. E você ter as 2 entradas, uma pelo viaduto, uma pelo túnel, tudo aqui se encontra. Nós só estamos cortando ali alguns metros de distância e tudo mais vai se encontrar com o semáforo, como já funciona hoje, para toda a questão de mobilidade. Você não tira o fluxo de carros. Você gerar alguns anéis afastados da cidade, ali próximo ao centro. Esse está bem próximo ao centro, esse que é do Jardim, esse que fica na Vila Suíça. E você ter um outro que já liga a rodovia SP332 à cidade, você melhora toda essa questão de mobilidade e de trânsito por toda a cidade. Nós temos estudos para isso. Nós não fazemos somente aquilo que a gente deseja, não. A gente pede estudo de viabilidade e mobilidade para a construção desses projetos.
Esse primeiro viaduto, vocês já tem uma data, O segundo, né? O primeiro já existe hoje. o segundo, né? A previsão dele de término é para o mês de outubro Desse mês. desse ano. Esse ano, melhor. Ele está em 55%, até quando eu podia Eu não consultar. cheguei lá. Eu até, a partir do dia 6 de julho, eu não tenho mais visitado nenhuma obra pública, né? A lei ela tem uma questão aí de vedação, até por eu estar vice-prefeito, então não tenho mais frequentado ou visitado, mas a obra ela continua em ritmo acelerado. Ô, Nilton, é assim, eleito como prefeito, você simplesmente dá continuidade à visão da Renata, ou você tem um governo próprio? Nós temos um modelo de gestão na cidade, que eu reconheço, inclusive, em relação a todos os demais gestores que já passaram pelo município, eu reconheço como um modelo exitoso. Foi um modelo no qual eu participei, e se eu disser para você que em tudo eu desejo mudar, eu estou desconstruindo, inclusive, o projeto no qual eu fiz parte. Porque tudo aquilo que foi... Nilton, que nós não temos uma visão que seja como Deus. Deus fez tudo dentro do céu. Exatamente. Tem hora que nós temos que voltar atrás. Sim, inclusive, a Renata é Renata e o Wildo é o Wildo. Né? Eu não sou a Renata. E se alguém quiser me comparar com a Renata, desejar que seja, vai ter decepção. A mesma coisa é a questão de quem será o meu vice. Ele não será como o Wildo Guzmão. Então, nós somos pessoas totalmente diferentes. Né? Mas eu digo assim, exemplos de modelo de gestão daquilo que a gente reconhece como metodologia de trabalho que funcionou e que deu certo. Como, por exemplo, hoje nós temos pessoas que trabalham e caminham conosco como secretários municipais que são técnicos. Então, assim, eu não tenho uma prática antiga do município de indicações políticas para cargos de necessidade técnica no município, de tal forma que permita o atraso do nosso município. Muito bem. O senhor teria alguma novidade para falar para nós a respeito do seu governo eleito? Sim, nós estamos agora nesse período, nessa semana, finalizando já a construção. Eu acredito que nesse momento que as pessoas já estão assistindo aqui, a gente já vai ter inclusive já publicado já. Na segunda-feira, dia 25, 26, 27, se eu não me engano, segunda-feira, dia 27. Não é mais. Hoje é 25. Dia 25, 26, vai ser dia... Acho que 28 ou 29. 29, né? Dia 29, a gente vai estar protocolando o nosso plano de governo junto à carteira eleitoral, com diversos projetos para o nosso município. Nós temos um desejo, e a gente coloca isso hoje por entender que, pelo modelo que a gente tem adotado de trabalho no município, a gente consegue finalizar. Nós apresentamos a finalização de todas as demais ruas que faltam asfalto na cidade de Preço Morato, porque hoje a gente recebe uma grande aclamação das pessoas que não conseguem receber uma ambulância para um socorro na sua casa, um cadeirante que não consegue sair de casa, inclusive com a cadeira de rodas, porque a rua não permite, não é porque ele não tem a cadeira ou porque ele não consiga se locomover, é porque a via onde ele reside não permite. A questão, inclusive, de receber um veículo de aplicativo, as pessoas também têm essa dificuldade também que não conseguem pedir porque os veículos não adentram as suas ruas. Então, a gente tem um grande pedido da população em relação à sua moradia, em relação a tudo isso. Um programa de habitação de interesse social, para que também, além dos muros de contenção, que a gente dá continuidade nesse processo, porque não tem como acabar. A cidade ela precisa, e nós temos projetos para apresentar tudo isso, mas um programa de habitação de interesse social com PPP. Nós temos áreas determinadas na cidade que a gente consegue disponibilizar para que sejam construídas moradias de interesse social, para que a gente possa tirar as pessoas que estão residindo naquelas áreas mais severas. A gente tem moradia Só mais uma pergunta. Morato, amanhã, ela seria uma cidade também que teria indústria? Hoje, eu não concluí ainda tudo que a gente tinha falado do plano de governo, mas hoje a construção do segundo viaduto ele já traz para a gente uma nova característica naquele ponto, que é um polo industrial. Porque o segundo viaduto, a gente altera isso no plano diretor, aquele zoneamento, e a gente já tem indústria já se estabelecendo na cidade de Francisco Morato, a gente gera emprego no nosso município e a gente gera arrecadação também aqui na cidade, porque nós não temos vazão passando pelo centro ou por qualquer outra via que nós tenhamos aqui no nosso município para que a empresa se instale. Ali sim, ali aquela região liga a nossa cidade
a SP332, a SP354, que é a Máximo Zamboto, e a Tancredo Neves. Aí sim, a gente enxerga que galpões pode se instalar, indústrias pode se instalar em Francisco Morato, porque tem para onde ir. E a gente pode gerar incentivo fiscal, inclusive, para isso. Nós temos esse interesse. E lá foi o ponto que a gente entendeu como sendo o melhor local. Porque, pastor José, quando a gente foi para receber, por exemplo, a escada rolante da estação de trem, a gente teve que paralisar a cidade por 2 dias com o trânsito. Porque as carretas não conseguiam sequer passar pelo centro para chegar até a estação de trem. Para o senhor ter uma ideia. Então, como é que essas indústrias estabelecidas em Francisco Morato, dentre outros bairros, conseguiriam receber os seus insumos, sua matéria-prima, e conseguiriam distribuir os seus produtos? Então, pela a nossa capacidade geográfica, nós tínhamos que avaliar um local onde trouxesse essa possibilidade, inclusive com desejo e pedido aí junto à MRS para que se instale um porto seco na nossa cidade, naquele local onde está o segundo viaduto, que fica do lado do túnel de Butujuru, que para a construção dessas outras 2 novas linhas, eles dizem que vão fazer um segundo túnel ali passando por ali. Então, por que não se instalar em Francisco Morato, já que já tem vazão para as 2 rodovias e que dali pode-se sair toda essa carga que vem de lá de Santos até aqui para distribuição, não precisa ir até Jundiaí ou até Campinas, o que for mais perto para eles, de acordo com o polo logístico, ou uma instalação de uma nova estação de trem, trazendo mais desenvolvimento para aquela região de lá, como hoje nós temos a questão da estação da Paradinha. Quanto aos terminais de ônibus, esse daqui de cima, que vem para o Rosa, para o Guilherme, a gente vê que a saída dos ônibus ali é na frente do portão da escola. E ali tem uma câmera. E acho que já foram pessoas multadas ali, né? Porque ali não pode. A gente até entende, né? Por conta dos ônibus, a gente não pode estacionar ali. Eu buscava minha esposa sempre ali, na frente do terminal. Aquela escola que foi feita ali, eu até me lembro que eu ajudei na construção daquela escola, né? Eu trabalhei lá. A escola que fica ao lado do terminal. Isso. É o Lenita. Isso, eu fiz as lousas, fiz tudo, eu trabalhei lá também. Enfim, os pais dos alunos vai levar os filhos na escola tal. Você não acha meio que estranho eles ir levar o filho na escola e não poder parar na frente do portão da escola por conta do terminal de ônibus? Será que não teria uma segunda forma, sei lá, aquela ruinha que sai aqui perto do Manancial, ela é muito curta para esse trajeto todo aí, para esse monte de ônibus que sobe ali. A gente sofre muito. A minha esposa tem uma loja agora aqui descendo para o terminal e eu busco ela todo dia. Inclusive, depois eu vou ir buscar ela. E ali sempre a gente está passando por ali e ali é uma confusão, porque a gente não tem espaço. Eu não sei se foi bom ou mal projetado ou se tem um segundo plano para aquela saída de ônibus ali. Tem sim, tem um desenho de uma melhoria de mobilidade naquele espaço. A gente já teve algumas reuniões, inclusive com motoristas de aplicativo, em relação a essa questão também de questão de multa, por não ter onde parar, a questão da saída da escola, a questão da vazão da saída da escola. Nós temos a questão dos comerciantes também, por questões também de carga e descarga. Então se torna um grande espaço complexo. Então, a mesma complexidade que a gente tem na parte de baixo da cidade, né? Por ter que ter necessidade de local de embarque e desembarque, ter necessidade de calçada para o pedestre, a gente tem necessidade do fluxo de ônibus, a gente tem esse mesmo enfrentamento na parte de cima do terminal. Inclusive com projetos para algumas alterações, né, para a construção de uma nova rua naquele local. Isso já tramita já pela Secretaria de Segurança Cidadã para que haja uma melhoria. E aqui em cima, quando chega na parte de cima ali também da rua, onde tem que tanto os ônibus que vão para o lado da Santa Casa, quanto os que vêm para o lado do Jardim Rosas e Jardim Olga também, para que haja um alargamento naqueles espaços. Mas hoje nós temos uma escola ali, mas com um projeto de uma alteração de local, né? Desde que não influencie em tantos metros, tanto mais distância para essas crianças, mas que aquilo traga essa possibilidade de uma melhoria de fluxo ali em cima também, nesse momento. Então, assim, já tem sim um projeto, já a gente traz esse projeto para o plano de governo para uma grande mudança. Sempre foi uma curiosidade minha, né? Depois que eu cresceu muito, né? Cresceu muito comercialmente.
para todos os lados, né? Subindo, descendo para as Eu laterais. saí daqui em 2009 e voltei em 2020. E quando eu cheguei, eu vi uma loucura assim, sabe, rapaz? Eu falei assim, Tony, eu não sei o nosso candidato se poderia ajudar nisso. Eu acredito, e já andei no transporte de Morato, ele é muito caro, porque nós não temos uma integração. Eu não consigo entender uma cidade não chega, por exemplo, você saindo do Apoador até o terminal, não chega a 10 quilômetros. E eu tenho que pagar, por exemplo, se eu vou para o Água Vermelha ou na prefeitura. Então, eu acredito que tinha que mudar essa história de forma que, se eu sair do Apoador, eu andei, por exemplo, em outras cidades, a gente percebe que você entra, mesmo que você não vá para o terminal, eles te dão uma ficha. E aquela ficha te permite fazer uma conexão com outro carro para me chegar no lugar que eu preciso. Em Morato nós temos essa dificuldade. Essa integração, nós temos no cartão particular. Não se você utilizar um cartão com vale transporte, de vale transporte de uma empresa para trabalho, essa integração ela não funciona, mas no cartão particular tem. Se o senhor tem coloca o seu crédito no seu cartão, para você poder pagar o transporte, o senhor consegue sim fazer esse transporte até o terminal, do terminal pegar o ônibus até um outro bairro. Existe um período aí de 1 hora e meia aproximadamente, que você consegue fazer essa mudança. Só que a maior parte das pessoas, eu digo até porque eu também já tive o cartão do Vale Transporte e era da empresa, a gente não consegue fazer essa mesma mudança. O que a gente tem lutado é pela integração e feito solicitações bimestralmente, semestralmente, junto às companhias da CPTM, junto ao governo do Estado, nós gostaríamos de fazer a integração CPTM e moratense, de que a gente faça essa integração direta ali dentro do terminal, para que as pessoas elas tenham essa economia. Hoje, em relação à questão do vale transporte, nós estamos já há 3 anos sem reajuste no valor da tarifa do ônibus. Na região dos 5 municípios, é o município que menos cobra tarifa de ônibus. A gente subsidia a diferença de cobrança. A gente, de alguma forma, trabalha muito para que a gente não traga mais prejuízo para a população para aumento de tarifas de ônibus, até mesmo por reconhecer esse momento pós-pandêmico. Muitas pessoas perderam seus empregos, até que tudo começa a se reestabelecer novamente. A gente traz aí esse subsídio aí de pagamento para que não haja o aumento do transporte municipal. Não teria outro caminho para que pudesse resolver essa demanda? Se, por exemplo, como eu comentei em outra cidade, você entra, ele faz a pergunta, você vai até o terminal? Não, eu vou precisar pegar para tal lugar. Aí ele já me dava uma fichinha. Aquela fichinha me permitia entrar no outro transporte, fazer a conexão tranquilamente e fazer tudo que eu preciso. Eles trabalham eletronicamente. No mesmo cartão que o senhor tem do Vale Transporte, ele já permite que no próximo transporte não seja cobrado. Isso mesmo. No cartão do senhor já tem isso. Se for pessoal do senhor o cartão, ele já tem essa integração. Então, mas já. A minha fala seria uma coisa que coubesse para todo mundo. Então, mas todo mundo pode ter acesso a esse cartão. É só adquirir. Mesmo trabalhando em empresa? Não, da empresa não, porque o da empresa é o transporte para a empresa. Então, da empresa é para a empresa. Da empresa é do seu local onde o senhor mora até a estação, até o terminal. No terminal, o senhor vai pegar o trem para ir até o seu local de trabalho, ou vem até o centro, se trabalha no centro. É esse o conceito. O de empresa, ele não é para você utilizar para ir até o terminal e o terminal ir até um outro ponto. Certo. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. A legislação ela funciona assim, dessa forma, entendeu? Sei. Essa questão de... Então, para mim ter esse cartão, eu faço que caminho para chegar nele? Lá no próprio terminal lá tem um quiosque grande, um guichê lá, que só pode adquirir o cartão pessoal para o transporte particular. Entendi. Daqui a pouco nós voltamos para a segunda parte. Oi, gente. Para vocês que estão nos assistindo e gostam do nosso trabalho, se quiser entrar em contato para fazer um comercial, reforçar nosso canal, nos ajudar, assim vocês podem estar falando nesse telefone ou entrar na bio no nosso e-mail.
Não faz bem, corta. Tamo junto. Obrigado. Estamos de volta nessa segunda parte. Hildo, na sua primeira fala, você falou sobre a guarda, né? Como que é o nome? Guarda Municipal. Guarda Municipal de Morato. Começou há quanto tempo isso? Né? Eles começaram a estar ativos há um mês. Há poucos meses. A formatura deles foi no mês de março, né? É um grande processo. A gente tem aí quase que 2 anos para que a guarda ela comece efetivamente a funcionar. É bem complexo a metodologia de construção da chegada de uma guarda municipal no município, principalmente quando é a primeira, né? Além de todo a questão do concurso público, aí tem o teste de aptidão física, exame psicológico, visita social, a questão de documentos apresentados, depois mais 8 meses de formação. E aí os nossos guardas eles tiveram formação em Guarulhos, o prefeito de Guarulhos foi super solícito conosco e nos atende nesse momento, dando formação para os nossos 52 guardas. E aí quando a gente finaliza todo esse processo, a gente precisa, após termos o certificado desses guardas de conclusão, aí você faz solicitação ao Ministério da Defesa, junto ao Corpo Militar, para autorização do armamento. Enquanto você compra as armas, você tem que ter essa autorização militar para o armamento. Quando sai a autorização militar com esse certificado, a gente tem o código das armas, a gente faz a solicitação para a Receita Federal para nos autorizar a entregarmos o porte de arma para cada um dos guardas. Então, quando a gente já tem uma guarda e nós chamamos mais outros guardas, a gente não sente o tempo da chegada dos demais, porque já tem uma guarda funcionando. Só que nesse momento, como foi a nossa primeira guarda municipal, a gente quis fazer tudo muito bem feito. Os nossos guardas eles têm armas de pequeno, médio, de grande porte, inclusive com capacitação que eles tiveram com aulas para manuseio de todas esse tipo de armamento aqui no município. Então, a gente quis entregar o melhor para a cidade e a gente passou por todos os trâmites legais para que eles pudessem já estar atuando no município e com diversas atuações, aquelas que eu posso acompanhar hoje pelas redes sociais da mesma forma que vocês também acompanham. Quantas viaturas nós temos? 8. 8 viaturas. 8 viaturas. Eu já acompanhei alguns trabalhos da Guarda Municipal em outras cidades. E tem cidade que se sai muito bem. Porém, também a gente assiste muita internet, a gente vê muita briga, né, entre Guarda Municipal e Polícia Militar. A gente vê muito disso. Tem um olhar diferente para esse tipo de trabalho aqui em Francisco Morato, porque talvez, eu penso assim, é um pensamento meu, de que é montada essa guarda agora e talvez soldados queiram mostrar serviço, assim, você acha que tem um olhar assim para frear alguma coisa, para policiar o trabalho deles, para que não seja muito com muito entusiasmo assim e acaba causando um problema desse de que eu já vi de outra cidade. O nosso comandante da guarda é um policial militar da reserva, uma pessoa que já atuou aqui na cidade de Francisco Morato. O nosso subcomandante também é um policial militar também da reserva, também aposentado, também que nos auxilia nesse tipo de trabalho, até por reconhecer toda a nossa região e já ter já o reconhecimento das nossas áreas e tem feito um brilhante trabalho com os nossos guardas municipais. Além de tudo isso, dizer a vocês que nós compartilhamos toda a construção do processo de criação da Guarda Municipal com a Polícia Militar. Eles nos ajudam, nos auxiliaram nessa construção. Além de tudo isso, existe um gabinete de gestão integrada, de diálogo entre as forças de polícia, e esse constante diálogo que não traz esse tipo de situação no nosso município. Graças a Deus a gente tem tido uma atuação muito em conjunta de compartilhamento de informações, principalmente em departamentos de inteligência das três, né, fontes, né, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, junto também com a Delegacia da Mulher. Hoje aqui em Francisco Morato, graças a Deus, a gente não enfrenta isso não. Eu estou te fazendo essas perguntas porque talvez as pessoas que, né, estão
os assistindo não sabem como que funciona isso. Então, acho que é preciso ter algum esclarecimento. Esses policiais, eles fazem tudo que um policial militar faria no trabalho dele, ou tem algumas questões que ele não pode reger? Eles fazem tudo que uma polícia militar faria nas suas funções. O que hoje tramita a nível federal é uma questão de legalização para que eles tenham o mesmo reconhecimento da polícia militar. Porque isso, inclusive, traz implica algumas outras vantagens para o município, como, por exemplo, quando a gente compra uma arma, a gente paga um absurdo de imposto por não ser uma polícia militar. Quando o governo do estado que compra, tem isenção de imposto. O município tem que pagar esse imposto quando adquirir uma arma. Então, alguns dos exemplos aí. E o reconhecimento da categoria também no sentido de segurança. Eu gostaria de fazer uma pergunta, e essa pergunta é uma pergunta de transeunte. Está na cidade, e isso nós ouvimos muito e comentamos isso também. Eleito, o senhor mantém a taxa de lixo? A taxa de lixo é uma lei federal, que ela funciona desde 2010. No governo Bolsonaro, ela é colocada como uma imposição para os municípios que tem que ser cobrado. O município que não cobra esse tipo de taxa, o prefeito ele responde, né? Existe uma sanção, ele tem que responder pela não cobrança. A cidade de Francisco Morato era a única cidade que não cobrava, né, dentre todas as nossas cidades da região, nosso complexo chamado de Simbaju, que é Francisco Morato, Franco da Rocha, Cajamar, Mariporã e Caieiras. Caieiras, no caso, não tem a cobrança, porque em Caieiras fica lá o que é chamado de lixão, né, que é a empresa que trata. Então, por esse motivo de o tratamento ser lá e que todo caeirense não gosta e não se agrada de ter esse tipo de tratamento dentro da sua cidade, por conta de todas as implicações ambientais que causam, inclusive de mau cheiro no dia a dia do caeirense, eles não têm obrigatoriedade de cobrança por ser o tratamento lá. As demais cidades cobram. E Francisco Morato faz esse tipo de cobrança por uma imposição de lei. Não dava para esperar um pouco mais, sabendo que a cidade é um tanto, se nós somos um pouco mais pobres ainda da região? Por Sim, que tanto esperamos anseio? Por que tanta pressa? nenhum anseio, pastor. Foi pressa, Nenhuma pressa é lei. O governo não, tudo Bolsonaro bem, tudo bem. A gente, tudo bem. Não. Será que vocês não poderiam lutar contra isso? não tem o que se lutar contra municípios, como, por exemplo, trazer para o senhor aí, como Barueri. É uma cidade que não precisa desse tipo de arrecadação, mas que foi obrigada a efetuar a cobrança. E por que ele é tão agressivo ao nosso bolso? Se a gente já paga o esgoto própria água, por que não é uma taxa mínima? O Ao senhor, menos para nós enxergar como base, R$ 10. porque o Não, valor ele tem que suprir o quanto é gasto com lixo. Então não é o quanto nós queremos estabelecer de cobrança, é o quanto se gasta com o lixo. E não é somente com a coleta. O mais caro do que a coleta é o tratamento do lixo. Então, não certo. somos nós que desejaríamos cobrar 10 ou 20 ou 30. É o quanto tem que se pagar do lixo. E aí você me fala assim, o que se faz com o dinheiro que é cobrado a taxa do lixo? É pago o lixo. A partir do momento que o recolhimento de impostos da cidade não tem mais que utilizar esse recurso para se pagar o lixo, a gente pode investir em outras políticas públicas, como, por exemplo, foi falado agora sobre a Guarda Municipal. Nós não tínhamos arrecadação até então, há muitos anos atrás, para termos uma guarda. Hoje nós temos tantos outros equipamentos que nós colocamos em prática e em funcionamento no município, através de articulação com o governo do estado, com o governo federal, com emenda parlamentar, com melhorias de arrecadação, como, por exemplo, a gente não tem aumentado o valor do imposto durante todos esses anos. Nós aumentamos o imposto. Só que quando chega essa questão da obrigatoriedade, não nos traz uma tranquilidade, uma felicidade de cobrança. Há uma obrigatoriedade. Certo. Deixa eu só fazer um paralelo aqui. Sim. Você sabe que lá no texto sagrado, por exemplo, em Mateus 21, verso 18, 19, você vai encontrar Jesus voltando para a cidade. Ele está com fome, certo? Uhum. E a fome de Jesus exigiu que ele fosse até a figueira. E conforme o texto apresenta que a figueira está à beira do caminho. Com Jesus estavam os discípulos. E parece que os discípulos estavam com fome. Só estava Jesus. Só que o que acontece? No momento que Jesus fala com a figueira, no sentido de amaldiçoando a figueira, os discípulos que estão junto, eles não defendem. Eles não dizem, Jesus, está exposto, está beira do caminho. Quer dizer, nós elegemos um candidato para ele nos defender, Sim. certo?
Esse povo aí são salariados, esse povo aí liga 4 horas para chegar aí e voltar. Quer dizer, nós somos simplesmente agredidos nos nossos impostos, sem que parece que nós voltamos em alguém que não nos defende, não E nos representa. precisamos fazer esse tipo de cobrança aos nossos deputados federais, porque são eles que fazem a nossa defesa nesse sentido, porque isso vem de cima para baixo. Então, mas é aquilo que eu falo, será que nós não poderíamos esperar um pouco mais, deixar nós nos organizar, espera um pouco. Eu acredito que nós fomos com muita sede ao pote. Não teve sede, pastor. Se houvesse a possibilidade, teria sido feito, eu garanto para o senhor. A gente não tem como deixar de cumprir uma lei, ela foi até o limite. Ela só é cobrada a partir do mês em que há a obrigatoriedade da cobrança desse imposto. Então, veja só, no momento que a gente encontra o pessoal, que bate papo com o pessoal, nós vamos comentar dos candidatos que Sim, estão para o executivo, sim, certo? E o seu nome será citado. sim. Então, nesse bate-papo, né, a Nilton é a favor da taxa do lixo. Não é que eu sou a favor. A lei obriga. E qualquer um que disser para o senhor que vai deixar de cobrar, vai estar mentindo para o senhor. Eles não, porque aquilo que eu falei, não existe a questão de nós dizer não é isso. É uma defesa, ao menos uma fala. Qualquer um que disser para o senhor, eu não vou mentir para o senhor. Eu não vou mentir por estar pré-candidato a prefeito para o senhor. Qualquer um que disser para o senhor que não irá cobrar taxa do lixo no município de Francisco Morato estará mentindo para o senhor. Muito O bem. que outra pessoa pode propor para o senhor é a mudança da metodologia de cobrança. Aí eu trago uma resposta para o senhor. Onde o senhor mora, o senhor recolhe imposto? O senhor paga IPTU? Sim. Então, nós temos 30 mil cadastros de usuários que pagam IPTU em Francisco Morato. E nós temos 52 mil cadastros de usuários com conta de água. A metodologia que nós estabelecemos na nossa cidade, a gente traz justiça social. Por quê? Se eu cobro no IPTU, como é que é feito o tipo de cobrança em todos os municípios em relação à taxa do lixo? O valor que o senhor paga de IPTU, só vai pagar o mesmo valor da taxa do lixo. Se o senhor paga R$ 900 de IPTU, você vai pagar 1.800. Certo. É 900 de taxa de resíduos sólidos e mais 900 do seu IPTU. Certo. Da forma como nós cobramos, a gente fraciona para 52 mil usuários e 80% da cidade não paga mais do que R$ 13,80 De taxa de lixo. de taxa de lixo. Muito bem. O senhor consegue enxergar o saneamento básico de Francisco Morato como um top de linha ou o senhor enxerga que nós estamos muito longe do ideal? Eu enxergo que nós já trabalhamos, temos que continuar trabalhando para chegarmos muito mais perto do ideal. Inclusive com cobranças em relação à questão não somente da coleta, mas também do tratamento desse esgoto e em relação à questão de saneamento básico no nosso município. A gente tem esse tratamento de esgoto. Nós temos a promessa da Sabesp, né, que não é da prefeitura, é da Sabesp, de que nos próximos 2 ou 3 anos a gente tem a finalização da ET, que ela está instalada dentro de Franco da Rocha, que é ali no Bandeirantes, que é já do lado de Morato, né? Só poucos metros estaria dentro de Francisco Morato. Isso. Ali nós teremos 90% de tratamento do nosso esgoto de Francisco Morato. Porque a gente paga a taxa do esgoto. Uhum. E eu não sei se você já foi aqui para baixo. A gente paga a taxa de esgoto, as ruas que têm a cobrança tem que ter a coleta do esgoto. O que a gente tem lutado mais ainda é pelo tratamento desse esgoto. Então, mas a gente paga o esgoto aqui, né? E se a gente for ver, o esgoto daqui cai ali naquele córrego ali embaixo. Uhum. Né? Eu não sei como funciona isso, mas eu acho isso uma injustiça. Totalmente errado. Tudo Inclusive, você pode injusto. questionar isso junto à Sabesp e que eles não façam cobrança para você. Porque a gente pode ter esse direito. É você a concessionária. Mas aí nós não vamos conseguir. Aí nós não vamos conseguir. A gente tinha que ter alguém para pagar você. Nós também, a prefeitura também pode fazer. A prefeitura também pode questionar isso. Você como conseguiu. Se você morasse por aqui, você acharia justo isso? Não, você não é pagar um justo, tem esgoto que que cai isso faz parte Lógico. dos nossos direitos, a gente tem que questionar sobre tudo. Sobre esgoto, sobre água, sobre iluminação pública, sobre asfalto. O senhor sabe tudo. que aquele pedaço ali da Silva Romero, ali do 300, do número 300 ao 500, ali onde tem um depósito de material, ali não tem o sistema de esgoto. E outra coisa, o pessoal que mora na parte do fundo, eles
não permite a passagem. Vira uma guerra, não consegue ficar tranquilo como morador em Francisco Morato. E aquele pedaço ali já resolvia quem fez a casa em cima, já mandava para frente Sim. e vamos embora. Mas nós estamos com essas dificuldades. Mas, assim, eu digo para o senhor assim, o senhor procure a prefeitura vai com o setor de fiscalização até o local, o morador da casa de baixo tem que autorizar o morador da casa de cima a passar o esgoto. Então, mas o pessoal já terminou as casas dele. Como que eu vou fazer isso agora? Eles não tinham que ter deixado o Eu já cano? tive, Tem um eu já problema. tive que fazer isso já. Eu já morei na casa na parte de cima, tive que passar pela parte de baixo, né? Uhum. Eu consegui, eu tive que quebrar, infelizmente, todo o corredor do vizinho para poder passar a questão do meu esgoto, refiz o corredor dele novamente e liguei o meu Mas esgoto. aqui tem casas que o esgoto não passa pelo corredor. Passa por baixo da casa. Um Não, é vizinho aqui do complicado lado que é isso, assim. não pode, né? Aqui nessa rua, a gente separou o Pela carro casa aqui. pode ter problema, né? É, muitos Aqui do problemas lado naquele aqui tem uma esgoto. que tem. O esgoto está passando por cima da laje. É porque, Debaixo do telhado. Tony, o que acontece? Nós temos fiscais para tudo, né? E eles são pertinentes naquilo que eles querem. Mas parece que aquilo que favorece o bonito, se aquela pessoa que mora ali, ele não olha com um olhar carinhoso, olha como resolver isso, tratar isso. Hoje a prefeitura ela implementou mais algumas contratações de fiscalização e tudo mais. Se o senhor procurar na prefeitura, você vai ver que eles são bem atuantes. Uhum. Eu não sei se você percebeu quando você colocou o carro ali, não sei se você viu que o asfalto está cortado. Eles estão mexendo na rede de esgoto. Que até então, as casas de cima não tinha. E esse esgoto agora vai ser cobrado taxa deles, né, de esgoto, e vai ser jogado ali no final da rua. Entendeu? Para Bom, descer mas pro então córrego. nesse caso aí, era simplesmente fazer É, uma filmagem e mostrar o caminho. mas aí a gente não consegue. Acho que se não Hoje o tiver. celular está aqui na mão. Não, sim, a gente consegue fazer isso. A nossa voz não consegue chegar em lugar nenhum. Sim. Se a gente tivesse. Aguardar passar esse período eleitoral, Tony, eu retorno até aqui para a gente fazer uma visita junto É nesses porque locais. eu acho isso aí é Nesse momento muito eleitoral ruim. eu não posso. Eu tenho uma questão de conduta vedada que não me permite. Certo. Eu posso estar vice-prefeito, mas eu estou pré-candidato a prefeito. Sim. Sim, ia ser de bom grado, porque eu acho muito chato isso, né? Porque, pô, os caras te chamando de otário na sua cara, né? Desviar daqui, porque tava caindo tudo aqui na rua, do povo lá de cima, né? Certo. É, aí o cara vem, passa um cano até o final da rua ali, vem com a taxa para você. Aí, pô. Complicado, né? Mas eu acho legal se você viesse. Ah, isso aí, acho legal. Pode Gente, contar. para vocês que estão ouvindo a gente, termina agora o nosso candidato a prefeito de Francisco Morato. Ele termina de fazer uma promessa, se eleito. Acredito que o Nilton, ele será um candidato eleito. Nós estamos lutando para isso. E ele prometeu para nós, se assim acontecer, ele estará acompanhando todos os detalhes que nós estamos passando para vocês como eleitor. Observe, gente, nós precisamos não do mais ou menos, nós precisamos do melhor. O melhor candidato é aquele que nós precisamos. E se o melhor é o Nilton, vamos com ele. Hildo, É Hilton. Hildo Guzmão. Certo. E isso que é bom, esse bate-papo. Eu achei mais interessante do que aí no debate, querer fazer aquele barulho todo. Mas a gente precisa saber, né? Ou, na verdade, quem está vindo precisa saber do que a gente precisa, né? O Tony, assim, ó, eu, por exemplo, acompanho o céu e outras coisas que aconteceram, o capeamento da linha, dessa medida aqui de cima e outras mais. Assim, o Romero e outras mais. Mas acontece o seguinte, Morato não é só essas principais. Ele tem mais. Por exemplo, o senhor citou, por exemplo, o viaduto e etc, etc. Eu me sinto incomodado quando eu preciso, por exemplo, se o senhor entrega aquele pedacinho de via que tem ali depois do Astúria, indo ali para... Se o senhor consegue já resolver aquilo, o senhor dá um salto. Porque o senhor entrega ali para Batista Genaro, próprio Astúrias, o próprio pessoal do Água Vermelha, o senhor entrega dinamismo para a situação. E o que acontece? Toda vez que eu vou ali, a gente vai, e hoje, querendo ou não, tudo que você vai andando de carro parece uma moto, você fica desconfiado. Nós vivemos nesse mundo.
certo? E ali eu tenho que andar devagar, a via não me permite, tudo muito buraco, ainda pedra, certo? Eu disse que podia resolver aquilo. Mas alguém um dia disse para mim, não, mas é um problema, peraí, resolve isso aqui, depois nós tratamos os outros. Não teria como fazer isso? Deixa eu explicar para o senhor a questão do. Eu não sei muito bem a localização que você está me passando, É lá depois o senhor me no, informa. é lá no Astúria, que vai no sentido Mademar. Nós temos o lado Certo. Sim. de Sai Franco lá da na Rocha Irati. e o lado de Morato. É um pedacinho. Se o senhor entregar aquilo ali, pô, meu amigo, é um salto. Sabe? Nós temos esse. Só explicar para o senhor a questão desse recurso que a gente faz, esse recapeamento das vias principais, como Silvio Romero, Alice Guimarães, Afonso Moreno, Isso. Avenida São Paulo, Princesa Isabel, alguma dessas E as vias. outras mais. Existe um recurso que chama-se recurso do FUMEC, que é um fundo que é um projeto de lei do Estado em que as cidades que não têm arrecadação suficiente, Certo, ela tem o direito a receber um valor de recurso. certo. A nossa cidade não conseguiu receber o total desse recurso, sempre é contingenciado um valor, né, desse recurso. E esse recurso ele só pode ser utilizado para vias de interesse metropolitano. A gente só pode utilizar esse recurso para vias que ligam bairros a outro bairro. Certo. Então, nesse caso, é quando a gente consegue justificar o uso desse recurso. Então, quando o senhor vê esse tipo de recapeamento nesses espaços, é quando a gente consegue justificar para o fundo, aí vem um técnico do Estado aqui e autoriza se a gente pode ou não. Algumas vias que a gente pede, eles não nos autorizam, por mais que a gente tente. Mas Certo. depois o senhor me passa certinho qual é a sua localização, que a gente faz uma averiguação aí no momento oportuno para que seja Eu contemplado. acredito que eleito seria o primeiro passo, né? Dar uma resposta. Porque, assim, eu sou um eleitor muito atento. E eu fico muito desgastado quando você escuta que alguém não vai cobrar o meu imposto de R$ 5.000 de renda. Essas coisas todas. Quer dizer, vira promessa, mas flutuante, não real. Então, nós gostaríamos que as coisas fossem muito real dentro da possibilidade. E Exatamente. depois, na terceira parte, você continua. Corta. Hildo, nós estamos na nossa terceira parte. Essa é mais rápido um pouco. O que poderia ser melhorado na saúde de Francisco Morato? E até porque eu acompanhei a Santa Casa e depois que eu fiquei um tempo fora e quando eu voltei já estava esse São Cristóvão, né? E eu tenho andado na Santa Casa, eu não sei qual é o pensamento, né, do povo agora, mas para mim ainda a saúde ainda capenga, muito imoral. A gente estava em um culto, acho que foi mês passado, uma irmã passou mal. E ela estava com sintomas de que tinha dado um AVC nela. E aí levaram para aquele UPA, que dizem que o tratamento lá é melhor do que as pessoas dizem, né? Que é melhor do que o São Cristóvão aqui. E lá não tinha ela não pôde fazer um eletro. Eu não sei se quebrado, a máquina estava em manutenção ou não tinha essa máquina. Que cuidado tem que ser tomado para que melhore a saúde? O que tem que fazer ainda que não foi feito em Morato? Eu não sei se esse Lacasse, depois que ampliaram ele, melhorou ou não. Né? Eu não sei se o povo está tendo o atendimento devido aqui. O que tinha que ser melhorado na saúde de Morato? O Lacase ele é um hospital que ele é estadual. Infelizmente, a gente teve descontinuação de alguns serviços, atendimento no Lacase, ele era referência de cirurgias, qualquer tipo de acidente que acontecesse em toda a região, as pessoas vinham para o Lacase para ser atendido para cirurgias, tipo assim, transformava o seu corpo com um parafuso, todo tipo de cirurgia que fosse necessário. Hoje, só temos esse atendimento somente pelo Albano, isso acabou dividindo muito. Quando eu falo de dois hospitais regionais, como o Lacase e o Albano, estou falando de dois hospitais que atendem 600 mil habitantes, que são os 5 municípios. Eles são nossa referência para esse atendimento direto. Agora, falando da nossa saúde municipal, né, que é a Santa Casa e a UPA. A UPA ela vem no momento antes da pandemia, 3 meses antes, sem que a gente imaginasse que nós teríamos a pandemia. Ela começa
atender e trabalhar durante todo esse problema pandêmico aí que a gente tem de atendimento. Na Santa Casa, na ala de cima da Santa Casa, a gente estabelece o nosso hospital de campanha no momento da pandemia, porque a gente não queria contratar o hospital de campanha para que se estabelecesse em Francisco Morato e depois fosse embora. Então a gente traz o hospital para cima da Santa Casa. Tudo que a gente investiu de equipamento ficou na Santa Casa. Inclusive, no momento da pandemia, quando a gente precisava de oxigênio, tinham pessoas morrendo em outras cidades por de oxigênio, nós optamos por montar a nossa usina de oxigênio. Francisco Morato é autossuficiente hoje em oxigênio. Nossos dois hospitais, a Santa Casa e a UPA, ela já tem um oxigênio feito que é utilizado diretamente pela nossa usina. A gente não tem nenhum tipo de despesa a mais com contratação de oxigênio no nosso município. Nós somos modelo, inclusive, de visitação de diversas cidades e até mesmo de fora do país para conhecer a nossa usina de oxigênio, porque ela é moderna. Hoje nós entendemos que ainda, né, isso não vai acabar agora, também só falar para você, nós precisamos ampliar os nossos espaços de saúde. Na nossa Santa Casa, nós estamos abrindo mais alguns leitos de atendimento, inclusive de UTI, que UTI nós temos somente referência estadual, 10 leitos no Lacase e 10 no Albano, 20 leitos para atender 600 mil habitantes, não comporta. Então, por isso a gente hoje traz mais 10 leitos sendo construídos no São Cristóvão. Nós temos a necessidade de ampliação de mais espaço da UPA. Em cima da UPA, a gente funciona com um ambulatório médico de especialidades. Esse ambulatório já está sendo feito em outro espaço, já no centro mesmo, sendo readequado, para a gente tirar as especialidades de lá para um outro local no centro, para a gente dobrar o tamanho da UPA. Quanto à questão do médico de pedir o exame, de ter ou não aparelho, ele precisa ver individualmente essa questão, tem que ter aparelho de eletro, não tem como faltar, tem que saber se naquela época se o médico fez ou não o pedido, se houve ou não, a questão é conduta médica, é o médico que vai avaliar, e a gente sempre tem o nosso querer, o nosso atendimento, até por conta de sequelas, às vezes algum problema que vem pós o atendimento que ocorreu, né? Mas a conduta ela é médica, o médico ele estudou, se preparou e está ali atendendo a gente tem que se sentir seguro em relação ao médico que está nos atendendo. Da mesma forma que em algumas situações a gente recebe críticas, em outras situações eu recebo muitos elogios dos dois espaços de atendimento. Mas é claro, a gente sempre passa pelas mãos de pessoas. E são as pessoas que ocupam os espaços, que tornam o espaço eficaz, tornam o espaço acolhedor, tornam o atendimento humanizado para toda a população, mas dizer que por nossa parte há uma fiscalização da Secretaria de Saúde, de acompanhamento, de buscar essa questão do quantitativo de atendimento, porque a gente preconiza um número de atendimento mínimo, mas eles sempre ultrapassam esse número de atendimento, mas entendendo que a gente precisa melhorar e ampliar os espaços, a gente está dobrando o tamanho da UPA agora nesse momento. A minha pergunta ela fica relacionada ao transporte de escolar. Eu percebo que nós temos uma garagem ali, tem alguns ônibus que só trabalham com pessoas especiais aqui, não? Para transporte escolar, não, para todas as crianças. Todas as crianças. Nós modificamos, professor Zé, a metodologia de pagamento de transporte escolar, eu posso falar para o senhor de uma forma positiva. Antes do nosso governo, a prefeitura pagava por ônibus. Hoje nós pagamos por quilômetro rodado. A exemplo disso, na época da pandemia, quando nós não tivemos transporte escolar, a prefeitura não teve nenhum real de despesa com o transporte escolar. Somado a tudo isso, a gente conseguiu naquela época gerar um cartão para as crianças naquele momento, que eles não estavam na escola, para que os pais pudessem comprar. Um benefício, não? Exatamente, para a criança. A prefeitura não se preocupa em também fazer a sua própria frota, porque nós temos um pouco lá. Ou pretende depender todo o tempo da Moratense? Não é depender da Moratense. A prefeitura ela faz um processo licitatório para isso. Ele já transita para todo esse tipo de atendimento. O que a gente faz hoje nosso, vou dizer para o senhor assim, é desafiador. Não é impossível, mas é desafiador, principalmente na questão de manutenção. Sim. Toda a frota com manutenção. Então, tudo que a gente faz locação, hoje a gente trabalha com as viaturas da guarda mesmo, com locação. Certo. Porque se tiver algum tipo de incidente ou problema com a viatura, eu tenho como trocar, tenho como substituir. Entendi. Quando a prefeitura ela faz sua própria manutenção, sai muito caro. A gente acompanhou casos de veículos que foram passados por manutenções anteriores. Quando você soma o quanto que se gasta de manutenção no veículo no ano, dá para ter comprado um veículo novo. Entendo. O que a gente percebe dentro disso tudo em outras cidades,
os populares todos aqui, eles têm liberdade de ter sua van. Nós acompanhamos Eu acho aqui. muito bacana a questão de van. Eu acho que emprega muita gente, desenvolve a cidade. Exatamente. E a Você tá gente certo. não sei se. Né? Geraria mais empregos. Isso. Concordo com o senhor. Certo. Concordo. Bom, estamos chegando no final do nosso podcast. Foi muito rápido. Foi muito rápido, foi bom o papo. Você pode fazer as considerações finais aí. Agradecer a oportunidade, o convite. É mais um espaço que a gente conhece, super bacana. Fico muito feliz, né, da cidade desse Morato aí, principalmente pela capacidade de vocês dois de gerir as perguntas. Aí não tem nada escrito aqui em lugar nenhum, viu, gente? Eles não estão lendo nada. Me falaram lendo isso nada. hoje à tarde. Parabéns. Eu não estou cara. vendo nada Não tem lá, nada você escrito não em está lugar nenhum. elaborando nenhuma pergunta e você vai receber o vice-prefeito hoje, você não vai se embolar. Será que você não tinha que preparar alguma coisa? Eu falei, não, as nossas perguntas ela é baseada na fala dele. E sabe por que eu também entendo isso, Tony, pastor Israel? Porque assim, nós vivemos na cidade. Lógico. Então, assim, nós estamos falando do que nós vivemos. Isso. É isso. Da mesma forma, eu também. Eu não tenho dificuldade de falar, porque eu também vivo na cidade. Eu lembro que a gente, como eu falei, a gente transita na cidade e vai ouvindo pessoas. Exato. E eu gosto de comentar, conversar. E um dia uma pessoa me perguntou por que Chiquitini, esse candidato, perdeu. Eu falei, por causa disso, disso, disso. Por exemplo, Francisco Morato. Se o senhor andar mais, eu, por exemplo, fiz um trabalho de missão na cidade. Então a gente conhece todo tipo de buraco. Quer dizer, a cidade, a manutenção das vias, elas são boas nas principais. Em outros lugares, o senhor precisa dar muita atenção. Pode deixar. É isso aí. Nós estivemos aqui com o nosso vice-prefeito, Hildo Guzmão, junto com o pastor Osiel, e em um papo reto, como bons conhecedores de Francisco Morato. E daqui para frente, o que não fizer bem, a gente corta.